Continuando com a desconstrução da narrativa feminista. Por isso elas me odeiam tanto. Mas tem outros canais que também estão sofrendo ataques, como alguns já devem ter percebido. Quando as feministas notam que a destruição de sua narrativa começa a cair por terra, elas começam uma espécie de backlash, ou seja, elas se tornam reacionárias, porque atualmente nós homens somos a classe oprimida. Nós fizemos parte do ambiente underground. Então, para elas manterem o status quo favoráveis a elas começam uma reação para barrar o nosso avanço. Esse backlash eu notei pesquisando nas últimas notícias que falam em pessoas solteiras. Quase todas as matérias dizem que as mulheres solteiras são mais felizes do que os homens solteiros. Mas não é o que as pesquisas mais sérias dizem a respeito. Essa narrativa de que as mulheres solteiras estão mais felizes é coisa de feminista. Vejam essa matéria aqui, de 2008. Mulheres ficam infelizes com o chegar da meia-idade. Ao contrário dos homens, as mulheres tendem a ficar cada vez mais infelizes conforme vão se aproximando da meia-idade, revelou um estudo publicado pela revista Journal of Happiness Studies. A pesquisa, baseada em dezenas de dados colhidos entre 47 mil homens e mulheres, examinou situações financeiras de vida familiar dos entrevistados, estabelecendo que o nível de felicidade das mulheres diminui com o passar do tempo, enquanto que o dos homens aumenta e até mesmo supera o das mulheres com aproximadamente 48 anos. Essas pesquisas, lógico, são varridas para baixo do tapete. E quando elas são abordadas, é por culpa da dupla jornada das mulheres e pela opressão dos homens. É simplesmente terceirizar a culpa de sua infelicidade, jogando-as nas costas dos homens. E o mais incrível é que elas detêm mais privilégio que os homens. Realmente é um samba do crioulo doido. Continuando. Avaliamos as aspirações iniciais e o nível de satisfação, disse o economista Hank Plagnon, da Universidade de Cambridge, e um dos coautores do estudo com Richard Easterling, da University of Southern Califórnia. Segundo os dois pesquisadores, as mulheres, quando jovens, se sentem satisfeitas tanto no campo econômico quanto vida familiar. Mas a situação muda com o passar dos anos e a aproximação da meia-idade. Lógico, no ápice da juventude e sex appeal, as mulheres possuem um trem de homens atrás delas. Mas com o passar da idade, as coisas começam a desmoronar. Continuando, já com relação aos homens, com o passar dos anos, eles mostram melhoras tanto no campo econômico quanto na vida familiar. Uma situação que faz deles os mais felizes dos dois sexos. Mesmo os homens casados ainda se sentem mais felizes do que as suas esposas. Isso comprova de que quem mantém os casamentos ainda de pé são os homens, porque se dependessem delas não existiria casamento nenhum. Mesmo elas sendo infelizes, elas continuam querendo fortes emoções. É claro que isso não vai dar certo para elas no futuro. Outra matéria aqui. Mulheres estão menos felizes do que nos anos 70. Um estudo feito nos Estados Unidos, o General Social Survey,
detectou que as mulheres estão mais tristes do que estavam há 3 décadas e mais insatisfeitas com as suas vidas do que os homens. Nos anos 70, quando começou a emancipação feminina, com a entrada no mercado de trabalho, pílula anticoncepcional, liberdade sexual, elas se sentiram exultantes. Mas quanto mais conquistaram, mais responderam à pesquisa, que é feita desde 1972, dizendo que estavam infelizes. Ou seja, a famosa emancipação feminina, o livramento dos homens opressores, malvados, não as deixaram mais felizes. Mas que coisa! Não deveria ser justamente o contrário? Isso me lembra uma mulher que eu tenho como amiga no Face. Ela posta hoje que os homens não prestam e que as mulheres podem muito bem se virarem sozinhas. Amanhã ela posta que os homens não querem mais compromisso. Dá para entender isso? Elas já não sabem mais o que fazem e o que dizem. Continuando. O assunto é o mais lido e comentado do site do New York Times, desde que a matéria Blue is the New Black foi publicada na última sexta-feira. Claro que essa matéria é de 2009. Leitores e leitoras não se cansam de enviar e-mails, alguns revoltados com a constatação, outros reafirmando a ideia de que alguma coisa não vai bem no universo feminino. Os homens, ao contrário, de menos felizes há 30 anos, hoje se declaram mais satisfeitos com suas vidas do que as mulheres. Quem analisou a pesquisa acredita que o resultado se deve a vários fatores. A complexidade biológica e hormonal das mulheres, aqui começaram as desculpas. Somou-se as duplas e triplas jornadas a que elas se submetem e suas exigências de eficiência em todas as áreas. As mulheres têm mais demandas e cobram mais de si mesmas. Se na década de 70 elas se cobravam em relação à beleza, filhos, jardins e jantares, agora elas se cobram em relação à beleza, filhos, jardins, jantares, trabalho, carreiras, estudos, sexo, equilíbrio no casamento. Bom, sempre inventando uma desculpa. Nada é culpa delas. Sempre tem algum fator externo levando-as a tomar atitudes imprudentes. Eu já abordei aqui. Quem tudo quer, tudo perde. Ou pelo menos alguma das coisas irá perder. É o mito da mulher moderna faz tudo. Elas acreditaram nessa conversa e agora não estão dando conta do recado. Continuando, pesquisador do Instituto Gallup e ator de livros sobre felicidade, Marcus Buckingham, diz que as mulheres começam suas vidas mais seguras e satisfeitas do que os homens, mas no que vão amadurecendo, vão ficando menos felizes. As mulheres de hoje estão fazendo mais e sentindo menos, afirma. A matéria ressalta também a valorização da beleza e da juventude no nosso tempo, que afetam mais as mulheres do que os homens. Enquanto elas aumentam seu nível de estresse com cosméticos e tratamentos estéticos e cirúrgicos, os homens muitas vezes ficam mais atraentes com a maturidade. Sabem aquela piada que diz que metade da beleza da mulher sai com água e sabão? Pois é. De acordo com um estudo, aos 39 anos as mulheres começam a ser menos felizes do que os homens com seus casamentos. Aos 41, com suas finanças. E aos 44, com seus bens. A emancipação feminina também tirou das costas dos homens o peso da responsabilidade pelo sustento da família. Não sendo os mais únicos provedores, sentem-se mais felizes, livres e felizes. Aqui uma mentira deslavada. Os homens casados continuam com a responsabilidade de manter o sustento da família.
E se não for de forma direta, será através de pensão alimentícia e das leis estatais. Somente aqueles homens que estão se abstendo de relacionamentos sérios poderão se livrar dessa responsabilidade direta, apesar que indiretamente alguma coisa vai sobrar. Em seu blog do Huffington Post, a jornalista Arianna Huffington, essa Arianna Huffington aqui é uma feminista encalacrada. Também analisa os dados da pesquisa. Abre aspas, quando vemos o que ocorreu nessas últimas décadas, com as mulheres tendo mais liberdade, mais escolhas, mais oportunidades e mais direito e mais dinheiro, temos que perguntar, o que está acontecendo? Ah, elas não entendem o que está acontecendo. Como elas são inocentes. Realmente, as idiotas úteis do feminismo não entendem o que está acontecendo. Elas compraram o kit pronto do feminismo e entraram pelo cano. Continuando, o resultado do estudo me lembrou de um blog que coloquei aqui, de um post que coloquei aqui no blog, não há muito tempo, sobre como as mulheres americanas não gostam dos seus empregos e gostariam de poder ficar apenas cuidando da casa. Será que vai chegar o dia em que as mulheres vão amaldiçoar o feminismo? Aguardemos. Isso nós podemos notar pelo grande número de mulheres que está se fingindo não ser feminista. Algumas estão percebendo que isso não acabará bem para elas. Então elas se cobrem do manto do conservadorismo, mas atrás da moita continuam a aprovar leis favoráveis a elas. Mais uma matéria aqui. Mulheres começam vida mais felizes e terminam mais infelizes que homens. Menos capazes de atingir seus objetivos de vida, as mulheres tornam-se mais infelizes do que os homens a partir de um certo momento na vida. Ainda que elas comecem mais felizes, revela uma nova pesquisa feita por Henk Planon, University de Cambridge, não sei bem como pronuncia, e Richard Sterling. O estudo de Planon e Sterling, que será publicado no próximo exemplar do Journal of Happiness Studies, é o primeiro a utilizar dados nacionalmente representativos cobrindo várias décadas para examinar o papel das expectativas não realizadas na sensação de bem-estar de uma pessoa. O envelhecimento e a felicidade. Como os pesquisadores explicam, as expectativas de sucesso podem variar entre os nascidos em diferentes gerações. Por exemplo, durante uma depressão econômica. Conjuntos de dados de vários períodos de tempo também podem conter diferentes composições demográficas. Em sua análise, os pesquisadores isolaram os dados para nascimentos no mesmo grupo e características demográficas como raça e educação. Eles descobriram que as mulheres, em média, são mais felizes do que os homens no início da fase adulta. Mas o brilho se esvai com o tempo. Especificamente depois dos 48 anos de idade. A felicidade geral dos homens supera a felicidade geral das mulheres. Bom, a conta vai chegar. A não ser que vocês, mulheres modernas, sejam vampiras, que não envelheçam nunca. Influências da família e das finanças. Esses padrões de gênero de felicidade geral correlacionam-se com padrões em dois aspectos significativos da satisfação com a vida: a família e as finanças. Como Planon explica, mais tarde na vida,
São os homens que se aproximam mais de alcançar suas aspirações. Estão mais satisfeitos com suas vidas em família e sua situação financeira. E são os mais felizes dos dois. Mulheres e homens têm objetivos de vida praticamente iguais quando se trata das questões amorosas. Revela o estudo. 9 entre 10 pessoas de ambos os gêneros chegam à vida adulta querendo um casamento feliz. Diferença entre sexos. As diferenças entre os homens e mulheres nas aspirações pelo casamento e filhos são extremamente pequenas, diz Plano. Diferenças de gênero em termos de satisfação dependem largamente de se alcançar essa satisfação. O período mais doloroso na vida de um homem médio, seus 20 anos, é também o período quando ele mais tende a estar solteiro. Homens jovens são também mais insatisfeitos do que as mulheres jovens com suas situações financeiras. Isto é óbvio. Não porque elas sejam piores, mas porque elas querem mais. E desta forma experimentam uma maior incapacitação, explicam os pesquisadores. Eis um recado para os homens jovens. Deixem de gastar seus tostões furados madrugada fora e foquem em seu desenvolvimento pessoal. A idade altera muitas coisas. Mas a idade altera muitas coisas, incluindo a angústia pelo dinheiro e a falta de brilho da vida amorosa dos homens. Depois dos 34 anos, os homens têm maior tendência a estarem casados do que as mulheres. E a diferença somente se alarga com a idade, espelhando a crescente satisfação dos homens com sua vida em família. Os homens também se tornam mais satisfeitos com sua situação financeira ao longo do tempo, o que reflete em sua crescente capacidade de gastos. Os pesquisadores descobriram que os homens tendem a cobiçar coisas mais caras que podem não estar ao seu alcance até bem tarde na vida, como um carro ou uma casa de veraneio. Lógico, todos os homens querem coisas que desejam, mas isso leva tempo. São anos e anos de labuta até chegar ao seu objetivo. E vejam que eles disseram que os homens tendem a estarem mais casados do que as mulheres. Então o problema não está com os homens, está com as mulheres. Uma notável exceção, as mulheres querem mais roupas legais do que os homens, descobriram os pesquisadores. Bom, isso aqui não precisa nem comentar. Relação entre ter e ser feliz. Essas descobertas são consistentes com o estudo anterior feito por Esterlin, mostrando que as gerações recentes são menos satisfeitas do que as gerações anteriores, apesar de terem mais. Abre aspas. É claro, ninguém precisa ter se casado para ser feliz, mas se é algo que você realmente quer, e isto vale para a maioria das pessoas, então a incapacidade de obtê-la terá um impacto menor na sua felicidade geral, diz Planon, acrescentando que as pessoas que têm um relacionamento tendem a estar em uma posição financeira mais segura do que aquelas que dependem apenas de seus próprios recursos financeiros, Aqui eu discordo completamente. Diante das leis feministas, diante do caos em que estamos vivendo, um homem casado está segurando uma granada sem pino nas mãos. Além de gastar seu dinheiro investindo na família moderna, na hora do divórcio sairão depenados. Aqui, frases marcantes da vida. Algumas idades têm importância marcante ao longo da vida, segundo o estudo. 41. Idade na qual a satisfação financeira dos homens supera a satisfação financeira das mulheres.
48. Idade na qual a felicidade geral dos homens supera a felicidade geral das mulheres. 64. Idade na qual a satisfação dos homens com a vida em família supera a satisfação das mulheres. O que podemos tirar desse estudo meio que enviesado? As mulheres, quando jovens, possuem vários pretendentes e não pensam que a idade vai bater. Quando elas se dão conta que a idade chega mais rápido do que se imagina, vem a frustração. A atração dos homens por elas diminui e então elas percebem que foram engambeladas pela narrativa feminista. Isso que estou dizendo aqui não se aplica às feministas militantes, pois essas odeiam os homens. Então, elas são cartas fora do baralho. Eu me refiro aqui àquela mulher comum, que se intoxicou de feminismo, que caiu no conto do vigário do feminismo. Era isso por hoje. Até mais, pessoal.